Lá no Instagram. Já posso entrar no... Já é 21 horas. Já são 21 horas. Já entrei no Instagram. Entrou? Tá ok? Conta até 3. 3, 2, 1. Go live. Obrigada. Ok. Entrando aqui. Vamos entrar aqui no... Entrando ao vivo aqui no YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite, Carol. Vamos começar essa live de hoje, não é? Mais uma dessa semana, né, que eu criei esse programa que eu chamei de Sexualidade Também Se Ensina. E o título da live de hoje é exatamente, a gente vai conversar sobre... Nossa, confundi aqui. Nudes. Se os pais não falam, a internet espalha, né? E é isso aí que a gente vai conversar, sobre essa questão do nudes. O que é o nudes, né? Por que se a gente não conversa com eles, nossas filhas ficam muito mais vulneráveis diante dessa situação? Então, a nossa conversa de hoje nessa live vai ser exatamente sobre nudes. Os pais não falam, a internet espalha. E essa série de lives, né, são lives que eu estou fazendo em número de 10. Começamos na segunda-feira, vamos até a outra sexta-feira, onde eu trago para vocês aqui temas específicos sobre sexualidade na adolescência, que pode ajudar os pais a se aproximar mais dos seus filhos, né? As mães se aproximarem mais dos seus filhos. Não só as mães, mas os pais também, né? Aliás, uma das lives foi exatamente esse convite aí para os pais também participarem dessa conversa com os seus filhos sobre sexualidade. E né, nessa série de lives, o objetivo dessa série de lives é exatamente promover um aquecimento, né? Daqui a quase quase uma semana, né? Que no dia 23, a gente começa aqui no meu canal, não no meu canal, né? Num programa que eu chamei de uma série, né? Que eu chamei de Você Mais Perto do Seu Adolescente. E nessa série, então, eu vou trazer para vocês em detalhes como que a gente pode se aproximar dos nossos filhos. E para essa série, eu estou fazendo essas lives como uma espécie de aquecimento, para a gente ir aí, né, se ligando, atentando para uma série de questões que acontecem na adolescência e que às vezes passa desapercebido nos nossos dias, para que vocês possam participar de uma forma mais intensa, né? Nessa série aí, Você Mais Perto do Seu Adolescente, que vai ao ar do dia 23 ao dia 28 de março. Então, se você ainda não se inscreveu nessa série, vai lá, se inscreve aí, tem aí no meu perfil do Instagram, tem aí na descrição do vídeo, né, que no YouTube, no Facebook. Então, vão, e se não conseguirem, me manda um direct, me manda uma mensagem que eu mando para vocês o link para vocês se inscreverem nessa série Você Mais Perto do Seu Adolescente. Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje, como eu falei, é sobre nudes. Nós vamos então conversar sobre nudes. E qual é a grande questão, né, do nudes? Né? Por que eu trouxe essa história do nudes aqui para a gente conversar hoje? Porque um dos grandes comentários, né, um dos comentários mais frequentes que eu vejo é quando as mães não têm essa consciência da importância da sexualidade na adolescência, é exatamente dizer, não, minha filha não precisa saber de sexualidade. E isso me lembrou muito a história de um pai. Uma vez, quando eu ainda estava no Instituto Kaplan, a gente fez um projeto, que era um projeto de prevenção de gravidez na adolescência, e todos os alunos, eram alunos do colegial, ou seja, alunos que estavam no ensino médio, que estavam no primeiro ano do ensino médio, e a filha dele estava no primeiro ano do ensino médio, portanto, ela tinha mais de 13 anos de idade, e ela
e ele não deixou que a sua filha participasse das aulas de educação sexual, porque ele achava que a sua filha não precisava saber de sexualidade, que a sua filha ainda não era para ter interesse nesse tipo de assunto. Imagine, né? Pois bem, e a filha dele, portanto, como isso não era uma atividade obrigatória, né? Então, o que a gente fez? A gente dispensou a filha dele, ou seja, a filha dele foi fazer uma outra atividade no momento em que a gente estava trabalhando com esses adolescentes sobre a prevenção de gravidez na adolescência. E esse pai, não deu nem uma semana, né? Volta na escola completamente desesperado e pedindo, por favor, né, que a gente abrisse para a filha dele participar, porque ele não sabia o que fazer. Ele, quando tinha acontecido naquela semana, dele pegar no celular da filha e pegar nas mensagens, né, procurar no celular as mensagens que ela andava passando, qual foi a surpresa dele? A sua filha tinha enviado uma série de nudes para o seu namorado. E isso, primeiro, ele não sabia nem que ela estava namorando, e muito menos que a sua filha estava passando nudes, né, para o seu namorado. Então, isso deixou esse homem completamente transtornado, sem saber, né, o que fazer. E a primeira coisa que veio na cabeça dele foi exatamente, né, ir lá na escola conversar com a gente e contar do que tinha acontecido. Então, isso mostra... isso mostra que a gente, muitas vezes, a gente pensa que os nossos filhos, eles não estão nem aí, né, para a conversa sobre sexualidade, e a gente perde uma grande oportunidade de proteger os nossos meninos e as nossas meninas em relação a esse mundo na internet. E o que é nudes, né? Porque parece uma coisa que todo mundo sabe, mas às vezes tem mães que ainda não sabem, né? O que é um nudes, né? O nudes é como é que diz? Uma foto nua, ou de partes do corpo nu, ou em posições eróticas, que as pessoas batem, tipo selfie, né? E enviam em geral, para os seus namorados, né? Enviam, ou outras meninas, ou outros meninos, ou outras meninas, eles acabam fazendo essas selfies por uma questão de exibição, para poder dar mais like nos seus canais, outras vezes para poder chamar a atenção de que ela está desejando, ou de que ele está desejando, ou para fazer brincadeiras, enfim. Pode ter alguns motivos, né? E qual que é o perigo desse nudes? O perigo desse nudes, né, porque ele até pode ser utilizado como uma forma de aquecer, né, o namoro, ou pode ser utilizado como uma forma, né, já que a gente está aí numa pandemia, onde o contato pessoal está proibido, né, o nudes poderia até funcionar como um instrumento, né, de aquecimento sexual entre um casal. Mas existe um perigo. Qual que é o perigo desse nudes? É exatamente, né, ele ser divulgado sem o consentimento da pessoa que enviou o nudes, né? Ou seja, da exposição da intimidade daquela pessoa, da exposição da falta de privacidade, né, para com aquela pessoa. Então, isso, na verdade, é um crime, né? Não é só uma violência, mas também é um crime, e isso precisa, né, não acontecer, principalmente com as nossas meninas. Eu estou falando das nossas meninas, né, porque as pesquisas mostram que as meninas, 90% das vítimas de nudes são exatamente mulheres. E que, em geral, elas são vítimas porque enviaram como é que diz? Enviaram esse material, né, essa foto, exatamente... só um pouquinho. Enviaram esse material, essa foto, exatamente para o seu namorado. E aí, o que acabou acontecendo? Ui, licença.
Deixa eu só colocar aqui que meu celular, a bateria está ficando fraca. E aí, o que aconteceu? O que acontece é que muitas vezes, quando acaba esse namoro, quando acaba, e principalmente se foi a menina que acabou e foi ela que enviou nudes, o que muitas vezes acaba? Acaba isso virando uma espécie de uma revanche, né, desse garoto que pega e aquela foto que a namorada mandou assim, para ele, né, numa relação privada, ele acaba espalhando com raiva dessa menina, ou principalmente na adolescência isso é muito comum, embora isso não aconteça só na adolescência, isso também acontece na vida adulta. Quem nunca ouviu falar de histórias de nudes que foram espalhados aí pela internet, também com pessoas adultas, né? Então, veja, isso daí é um tipo de coisa que costuma acontecer muitas vezes, principalmente na adolescência, porque na adolescência as meninas ainda estão menos preparadas para lidar com esses relacionamentos. Então, elas acabam são mais facilmente envolvidas por uma paixão, por uma prova de amor, por uma sedução, e acabam enviando esses nudes para os seus respectivos namorados. Ou seja, 80%, né, uma pesquisa que foi feita, né, com as pessoas pela internet, 80% das pessoas que disseram que foram vítimas, que enviaram nudes, né, foram pessoas que enviaram nudes para os seus namorados, ou seja, principalmente mulheres. Então, veja, esse é um ponto que a gente tem que ficar aí alerta, quando a gente pensa em não falar sobre sexualidade com a nossa menina ou com o nosso menino, mas principalmente aqui nesse caso com as nossas meninas. Quer dizer, na verdade a gente vai ver aqui também que não é só uma questão das meninas, é também uma questão dos meninos, não é? Boa noite, gente. Fui aqui empolgada, nem dei boa noite para vocês. Já vi tanta gente entrando aqui e eu estou bem feliz com essa participação de vocês nas lives aqui nos meus canais, né? Boa noite, Maria José. Boa noite. É que aqui no Instagram, Elaine, no Instagram fica complicado a gente dizer os nomes, porque as pessoas abreviam ou juntam tudo, então depois fica mais difícil da gente saber o nome exato. Alessandra. Então, boa noite para vocês todos, né, que estão chegando aqui agora. E como eu estava dizendo para vocês, então, essa é a estatística, né, que eu encontrei aqui sobre essa questão dos nudes, que 80% das pessoas que mandam nudes mandam para os seus parceiros. Dessas pessoas, 90% são mulheres que enviam. Dessas daí, 90% dessas pessoas que mandaram sofreram nudes e eram mulheres, né? Então, veja, a gente tem aqui um número muito expressivo que a gente não pode fechar os olhos e, como eu estava dizendo, achar que não devemos conversar sobre sexualidade com as nossas meninas. Legal, Tatiana. Então, por que a gente não pode fechar os olhos? Porque o nudes, ele tem uma consequência muito séria. Ele tem, sabe, ele afeta não só a vida pessoal de uma pessoa, como ele também afeta a vida social, a vida profissional, ele afeta, né, a saúde física e a saúde mental, né, de uma pessoa. Porque o que a gente vê acontecer com essas meninas, quando elas sofrem uma violência como essa, é muitas vezes elas mergulharem num mar de culpa, né, de achar que tudo foi por conta dela, foi ela que foi a responsável, foi ela que, sabe, que foi a boba da história, foi ela. E mais, né, as pessoas também começam a culpá-la. E ela mergulha nessa questão e isso desenvolve uma vergonha muito séria, né? Uma vergonha, um medo, uma tristeza, uma ansiedade. E aí essa garota, né, ela entra geralmente
num tipo de um processo de fuga. Daí, se ela está na escola, ela não quer mais ir para a escola. Se ela está fazendo algum tipo de atividade extra, ela não quer mais ir para atividade extra nenhuma. Então, você começa a ver ela se isolar. E isso é muito preocupante, né? Porque muitas vezes, quando essa garota se isola e ela não encontra um suporte na sua família, um suporte afetivo na sua família, alguém que lhe acolha, alguém que, sabe, não fique ali lhe julgando, e também não encontra um suporte psicológico que dê a ela força para olhar para isso e sair dessa vendo que ela é uma vítima e não uma autoagressora, não é? Então, isso daí faz com que muitas vezes essas meninas, elas comecem a proceder com aquele... Vocês já ouviram falar daquele problema das meninas se automachucarem? Umas se cortam, outras, né, se ferem, outras se machucam. Ou seja, elas começam a se autoagredir, ou pior, né? Muitas vezes elas acabam se suicidando, né? A gente já viu aí nos noticiários situações em que as meninas passaram por essa violência do nudes e elas acabaram, né, vivendo uma situação como essa. Aqui eu tenho uma pessoa colocando que tem sim, que uma colega dela, a Naera dizendo que uma colega dela passou por uma história como essa. É muito triste, né? É muito preocupante, porque a pessoa quando entra numa situação, né, como essa, ela acaba vivendo uma coisa muito sofrida. E é importante, né, que a gente olhe para essa questão com muito mais seriedade, que a gente olhe para essa questão vendo o que ela é de fato. Né? Porque o nudes não é apenas uma brincadeirinha, sabe, sem nenhuma consequência na vida de um casal apaixonado, né? Não, porque quando a paixão passa, a gente vê aí as consequências e ela passa. Mas muitas vezes, para adolescente, essa não é a ideia que ela tem. Aliás, quando a gente está apaixonado, né, a gente acha que, sabe, essa paixão vai durar por toda a vida. Mas não é bem assim, né? A paixão não dura por toda a vida. Nenhum organismo aguenta uma paixão por toda a vida. A paixão, ela dura em média aí de 2 a 3 anos. Depois ela se torna amor ou se torna outra história, se torna amizade e outras acabam mesmo, né? Não vingam. Como diz a história, não vinga a relação. Então, quando essa paixão acaba, podem vir rebordosas do tipo nudes e aí criar toda essa situação. Então, não é uma brincadeira sem consequência. E as nossas meninas, as nossas adolescentes, elas precisam saber disso. Não, mas elas devem saber, é claro que elas sabem. Não com o olhar, não com a seriedade, não com como é que diz? A percepção que você como mãe, que você como pai, que são adultos, conseguem ter. Então, se a gente é próxima da nossa filha, se a gente consegue conversar com ela sobre essas questões, a gente consegue passar a nossa percepção para a nossa filha. E uma outra coisa também muito importante a gente perceber. Esse nudes não é apenas uma questão de, sabe, uma violência praticada por pura maldade desse agressor. Não. Tem muitas questões que envolvem essa violência, como a gente vai ver, principalmente, né, quando a gente olha, né, o que faz um garoto fazer uma atrocidade dessa? Né? É só porque ele é maldoso? A gente vai ver que não. A gente vai ver que existe, sabe, uma falha na educação sexual desse garoto. Existe uma falha na forma como ele foi educado. Eu costumo dizer que são os garotos mal educados. E a gente tem muito garoto mal educado. Tanto garoto quanto garotas. Mal educadas no sentido de não saber como usar a sua sexualidade. De não saber como respeitar a sexualidade do outro, o corpo do outro, o direito do outro. Ele não é ensinado sobre consentimento.
ele não é ensinado sobre respeito, ele não é ensinado sobre intimidade, não lhe é colocado limites. Então, gente, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é outra coisa que não educação em sexualidade. Por toda aquela história que muitas vezes, né, a gente fala, não vou falar de sexualidade, porque a sexualidade não vou ensinar meu filho ou minha filha a fazer sexo. A gente está vendo aí a riqueza da conversa sobre sexualidade. A conversa sobre sexualidade é uma conversa sobre a vida do seu adolescente e da sua adolescente. E, portanto, o menino também precisa estar bem educado, porque se ele não é educado sobre, o respeito ao corpo do outro, respeito ao consentimento, respeito à intimidade, e se ele não entende os limites que ele tem que ter, esse garoto vai agir dessa forma. Quando ele se sentir agredido na sua hombridade, na sua masculinidade, ele vai chegar e vai espalhar, vai se vingar dessa garota. Ele vai, mandar para os seus amigos os nudes dessa menina. Então, isso não é coisa de um garoto bem educado. Um garoto bem educado sexualmente não faz isso, porque ele recebe uma educação em sexualidade que é uma educação mais abrangente, onde mostra para ele, né, que ele não tem esse direito nem essa posse sobre a vida de ninguém, muito menos daquela namorada ou ex-namorada dele. Né? Então, não é uma questão só de maldade, é uma questão de interpretação de direitos que ele acha que tem em relação a essa garota, em relação ao corpo dela, em relação ao que aconteceu no relacionamento entre eles. Né? Então, os meninos também precisam ser preparados, cuidados na sua sexualidade. Né? E como a gente supera isso? Como que a gente pode fazer para mudar essa história? É a gente, educar, refletir e debater esse assunto do nudes, né? É fazer, como eu acabei de dizer para vocês, uma educação em sexualidade que ela seja mais abrangente, né? Que a gente não só fale da prevenção de gravidez ou da prevenção de DST ou como usar camisinha ou até como fazer sexo, mas da gente trabalhar também os relacionamentos, da gente conversar com os nossos filhos sobre relacionamento, conversar com os nossos filhos sobre consentimento, privacidade, conversar com eles sobre igualdade, conversar com eles sobre intimidade, conversar com eles sobre o que significa paixão, né? Mostrar para as nossas meninas e para os nossos meninos, né, o que é a paixão. E conversar isso não na hora que eles estiverem apaixonados, porque quando a gente está apaixonado, conversa nenhuma a gente vai querer ouvir. Entra por aqui, sai por aqui. Porque aquela pessoa por quem a gente se apaixonou é alguém muito especial para a gente nesse momento. É alguém, que você pode dizer o que você quiser sobre ele ou sobre ela, que a gente não vai levar em conta. Porque a paixão é muito mais forte do que qualquer comentário. Então, quando é que a gente tem que preparar os nossos meninos e as nossas meninas? No nosso dia a dia. Então, a gente tem que trazer essas conversas no nosso dia a dia, no nosso, E não é já tive uma conversa e está tudo resolvido. Não. Essas conversas, elas vêm e vão, e quanto mais elas vêm e vão, mais a gente aprende sobre relacionamento, sobre a vida dois, sobre sexualidade de uma forma geral. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente traga esses temas nessa relação com os nossos filhos. E foi exatamente isso, né, que esse pai acabou fazendo. Ele acabou buscando, já que ele não tinha condição, ele não se sentia preparado para conversar com a filha dele, ele pelo menos teve condição de reconhecer que, ele estava errado, que a filha dele precisava, sim, de informações sobre sexualidade e conversar e aproveitar
essa oportunidade que a escola estava trazendo para ela, né? E dela poder ter um espaço para trocar essas informações, um espaço para ela ouvir o outro, um espaço para ela ouvir sobre sexualidade, né, ouvir informações que muitas vezes ela sozinha não consegue ter acesso, ou se tem acesso, são tantas as informações que eles hoje conseguem pegar, que isso embanana no meio de campo e eles acabam não sabendo, né, o que vale, o que não vale, que informação que é certa, que informação que é fake, como é que a gente lida com tudo isso. E quando eles estão num grupo de educação em sexualidade, eles têm ali um professor capacitado para poder administrar, né, essas situações e buscar junto com eles, se esse professor não souber, informações corretas. Mas ele também tem em casa pai e mãe, não é? E por isso que eu digo que sexualidade também se ensina e também se ensina em casa. E, portanto, é muito importante que o pai e a mãe participem dessa educação em sexualidade de forma consciente. Porque no dia a dia a gente está fazendo sem saber. Porque o tempo inteiro a gente faz educação em sexualidade. Mas quando a gente tem consciência, a gente sabe o que é que a gente está fazendo e o que é que a gente está dizendo. E aí você não, sabe, não cai de paraquedas numa história como essa. Como, por exemplo, caiu uma cliente minha, né, nesse atendimento que eu comentei com vocês ontem, né, que é um serviço que eu tenho para mães, e que ela me procurou porque o filho dela de 10 anos, né, estava tirando fotografia do reguinho, né, da bunda de uma coleguinha. E aí a escola a chamou para conversar sobre a atitude desse garoto. E ela ficou assim, sabe, chocada, porque ela disse, imagina, Lena, o meu menino de 10 anos, sabe, como é que eu vou, sabe, orientar ele? O que é que eu tenho que fazer? Como é que a gente faz esse tipo de abordagem? Como é que sabe, qual é o melhor jeito da gente conversar sobre isso? Né? E aí a gente viu, né? Não era só uma questão de conversa, viu como era a forma que esse menino estava sendo criado. A gente viu que havia ali uma série de condutas que o garoto fazia e que não se colocava limites, que ele tinha um celular na mão, que a mãe e o pai nunca conversou com ele sobre como usar esse celular, quais eram os limites que ele tinha que ter. Uma conversa com ela, eu pude perceber, sabe, que essa questão do respeito, isso era tratado em casa como, sabe, não, ele fez isso porque ele é criança, não, isso é porque isso é coisa de menino, não, deixa pra lá. Então ela ia se colocando panos quentes, e esse menino não tinha noção de limites, esse menino não tinha noção de respeito ao corpo da coleguinha dele, né? Então essa mãe conseguiu conversar com ele, conseguiu trazer esse menino, né, para uma negociação do uso do seu celular, fizeram uma negociação e até agora parece que ele tem conseguido lidar, né, com sua vontade. Claro, ele viu lá, a menina agachou, né, a calça foi aqui no meio do bumbum. Ele, sabe, se viu tentado a tirar aquela foto. Só que ele não tem esse direito de invadir a privacidade dessa garota, né? Mesmo que essa garota tenha se agachado e o bumbum aparecido, o bumbum é dela. Ela não tem esse direito de tirar foto, não tem esse direito de ficar expondo essa menina. Então, essa é uma situação que a gente vê que quando a gente prepara, quando a gente conversa, quando a gente, sabe, educa o nosso menino para que ele saiba como lidar com o seu celular, mas principalmente o respeito ao outro, a gente vai ver que a situação muda de figura, né? E aí o que a gente pode ver é que essa história que a gente diz assim, eu controlo tudo que a minha filha assiste, comenta e ela envia pelo celular. Gente, isso é um grande engano, né? A gente não vai combater o nudes, a gente não vai, sabe, conseguir evitar que as nossas meninas e os nossos meninos mandem ou espalhem nudes, a gente simplesmente tentando controlar o uso do celular dessa forma. O que a gente vê aí, né, que é necessário a gente preparar essa garota e esse garoto
né, para que eles entendam essa questão de consentimento, de respeito, né, da privacidade, que a gente converse com eles sobre sexualidade, para que de fato esse nudes não aconteça. Então esse nudes é uma questão muito mais ampla do que simplesmente a gente achar que controla, até porque a gente não controla. Eu tenho um dos meus vídeos que eu fiz para as mães, mas quem mais vai nesse meu vídeo são os adolescentes, né? E esse vídeo, a headline dele, ou seja, o título dele é assim: adolescente tem privacidade, ou também tem privacidade, alguma coisa assim. E eu falo exatamente dessa questão do controle do celular. E os adolescentes vão lá nesse meu vídeo, né, e deixam lá os seus comentários. Gente, é um grande engano a gente achar que a gente controla. Então, teve uma menina que ela colocou, a minha mãe, ela que colocou a minha senha, a minha mãe, ela invade o meu celular, e eu fico aqui morrendo de medo dela pegar as mensagens que eu mando para o meu namorado, então eu só ando com o meu celular grudado em mim, e quando eu desgrudo, eu apago tudo o que eu fiz e o que eu deixei de fazer no meu celular. Então, vejam, não é pelo controle, não é pelo autoritarismo que a gente vai conseguir preparar os nossos filhos para eles lidarem de uma forma melhor com a sua vida e não se colocar em risco nesse mundo da internet. É importante também que a gente converse com eles e mostre que o mundo da internet não é um mundo, porque ele é virtual, não é um mundo que não existe. É um mundo que existe, só que de forma, né, virtual. Então, do mesmo jeito que existe o mundo presencial, existe esse mundo virtual. E aquilo que a gente fizer naquele mundo virtual, ele se propaga com muito mais velocidade e muito menos controle do que aquilo que a gente faz no mundo presencial. Então, o controle desse mundo digital é muito mais complexo do que é o controle no mundo presencial. E as nossas filhas precisam saber disso. Então, a gente simplesmente confiscar o celular, isso não vai resolver a questão do nudes, né? Pode ser até que ela fique um tempo sem mandar, mas o problema é que se você não estiver lá vigiando, se você não estiver lá controlando, ela volta a mandar. Porque a questão aí é que ela não percebeu a importância, né? Ela não adquiriu uma convicção de que não mandar nudes é uma coisa positiva para a vida dela. Ou respeitar, né, a privacidade do outro, ter um respeito pelo outro, não é uma convicção. E mais, respeitar a si mesma não é uma convicção que ela adquiriu ou que ele adquiriu, né? Então, são questões que a gente precisa, né, ter em mente. Bom, gente, e o que fazer, né? O que fazer para a gente, então, poder desenvolver essa convicção, desenvolver esse olhar no nosso menino e na nossa menina? É o que eu já disse aqui antes, não é? É educar, refletir e debater. Gente, trazer esse assunto, traz para a mesa na hora do jantar, traz para a mesa na hora do almoço, na hora de um lanche, na hora que você está no carro, sabe? Na hora que você está cozinhando, na hora... Enfim, todas as oportunidades que você tiver. Claro, você não vai ficar o tempo todo, né, falando de nudes, mas sempre que você souber de uma notícia, ou de algum acontecimento, ou de alguma coisa que aconteceu, né, em relação a esse tema, né, a questão do nudes, traz para conversar, conversa e traz o assunto, né, conta a história do que foi que aconteceu e tenta provocar no seu filho e na sua filha, né, o desenvolvimento do pensamento crítico deles. Então, conta a história e pergunta: e se fosse essa história comigo? O que vocês fariam? O que vocês pensariam? E se fosse com você, como é que você pensaria? Como é que você agiria? E se fosse com uma amiga sua, o que você teria para dizer? O que você teria para fazer?
né? Então isso, gente, é uma forma que a gente tem, né, de desenvolver o pensamento crítico e até, né, se certificar do que os nossos filhos estão pensando a esse respeito. E fazer, né, um diagnóstico, o que eles precisam saber para lidar cada vez melhor com esse tipo de situação e esse envolvimento com esse mundo na internet. Então, esse é um jeito, né, da gente chegar nos nossos filhos. Porque quando a gente consegue ter esse tipo de envolvimento com eles e esse tipo de conversa, a gente está ali mais próximo, a gente está ali sendo capaz de protegê-los. Porque aí a gente consegue trazer dessa forma, né, esse conhecimento e para eles conseguirem se sentir, né, mais fortalecidos e saber o que fazer mesmo na hora que eles estiverem vivenciando alguma situação como essa, na hora que um garoto, né, um namorado da sua filha pede para que ela mande o nudes, ou a namorada do seu filho pede para que ele mande o nudes, porque não são só os meninos não, né, que espalham nudes, também tem meninas espalhando nudes. Então o que eu digo para uns também serve para o outro. Então, é importante que a gente esteja ligada e atenta e trazendo uma conversa que estimule, né, esse pensamento crítico deles, para que eles adquiram essa convicção e possam ter uma responsabilidade nos seus relacionamentos, na sua vida e na sua relação consigo mesmo, que é isso que a gente quer, né? Uma outra coisa que a gente também precisa estar atento é o acolhimento a essa vítima. Muitas vezes, quando a garota é vítima de um nudes, né, ou um garoto é vítima do nudes, o que acaba acontecendo? A vítima é que acaba sendo julgada e crucificada por todas as pessoas. Ah, é uma puta, sabe? Ela não se deu valor, ela isso, ela aquilo, e começa a estar um xingamento, uma série de xingamentos, uma série de situações que essa garota, sabe, sai massacrada como se fosse ela a responsável por ter compartilhado numa intimidade com seu namorado uma vivência, né? uma foto, né, do seu corpo. Então, não, a vítima não deve ser julgada como é que diz? E condenada. Ela deve ser preparada, ela deve ser acolhida, ela deve receber um suporte da gente, para que ela não se sinta tão sozinha e não tenha aqueles desfechos todos que eu falei para vocês no início desse vídeo. Então, vamos olhar para a vítima não com julgamento, mas sim com acolhimento, porque é isso que uma vítima precisa, né? A vítima não é sua autoagressora, tem um agressor, ele é que precisa ser denunciado, ele é que precisa ser orientado para que não faça esse tipo de violência, para que não cometa esse tipo de crime, né? E aí, muitas vezes eu recebo assim, mas poxa, Lena, o que é que eu posso fazer assim de imediato, né? Para poder a minha filha, meu filho, entender que essa é uma postura que não é uma postura adequada. Eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, né? Da gente refletir a nossa postura mesmo. Então, a coisa mais prática e mais imediata é a gente olhar para o nosso modelo. Que modelo eu estou passando em relação a isso para a minha filha e para o meu filho? Como é que eu lido quando eu vejo um nudes no meu celular, por exemplo? Como é que eu faço? Eu pego e encaminho para outras pessoas? Eu acho engraçado? Eu comento, critico a vítima e faço comentários, como é que diz? Inocentando essa pessoa que mandou o nudes? Como é que eu ajo? Então vamos olhar para a nossa postura. Como é que eu estou lidando com isso? Como é que, sabe? E se eu tiver que conversar com a minha filha sobre isso? O que eu sei sobre isso? Então, primeiro ponto é olhar e observar, né, a nossa postura. Não compartilhar. Recebeu nudes, gente, não compartilha. Sabe, ainda manda um recadinho para quem mandou para você, sabe, dizendo para essa pessoa, sabe, que esse fato não é um fato respeitoso, que ele está invadindo a privacidade, que isso é um crime,
sabe? Que isso é uma violência. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas receberem e reencaminhar, sabe? Então, para com isso. Não tem essa de encaminhar para ninguém. Ah, não, porque eu sou homem, eu tenho que encaminhar para os meus outros. Não. Seu filho precisa saber que isso não é postura de homem, não. Isso é postura, sabe, de canalha. Não é de homem. Homem não se porta desse jeito. Homem tem decência, sabe? Então, isso não é postura de homem. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Que isso pegou um nudes, vou mandar para o meu grupo, kkk, que maravilha. Não, é porque essa menina não presta, não. Que é isso? Então, vamos olhar, né, e ensinar os nossos filhos a respeitar os outros, né? A respeitar e olhar para esses nudes que eles recebem como uma atitude de crime e não de compartilhamento e brincadeira, né, com os amigos. Né? E a outra coisa que a gente tem que ter em mente é buscar conhecimento mesmo, para a gente conseguir ter esse tipo de conversa com o nosso menino e com a nossa menina, para a gente conseguir prepará-los, para a gente poder cuidar deles. Lembra? Na aula de ontem eu falei da puberdade, né? Que a puberdade era a gestação do nosso filho para ele entrar na adolescência. Então, a gente preparar o nosso filho durante essa gestação, né? Na adolescência, para ele se preparar para a vida adulta, para ele se preparar para essas relações de uma forma que seja uma forma decente, que seja uma forma responsável, que seja uma forma saudável, né? Que eles tenham relacionamentos, sim, que eles sejam muito felizes, que eles sejam muito sensuais, porém com responsabilidade, né? Sem agredir a saúde de ninguém, né? De um jeito que seja saudável para ele e para ela. Isso é muito importante. E para isso, nós temos que falar de sexualidade. Sexualidade está aí para ser conversada, para ser dita e não para continuar sendo escondida, sabe? As 7 capas. Isso é uma coisa que não dá mais para existir. A geração de hoje, né, não permite mais que os pais e as mães fiquem mudos ou fazendo vista grossa para situações sobre sexualidade e não busquem esse tipo de entendimento, né? Porque eles vivem hoje num mundo que é um mundo muito mais liberal, que é um mundo muito mais, sabe, mais livre e que, obviamente, eles estão, sabe, podendo fazer várias experimentações, inclusive as experimentações digitais online, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e que a gente possa ajudar os nossos filhos nesse sentido. E por falar, né, numa sociedade mais liberal, com possibilidades de tantas experimentações, eu já quero, né, convidar vocês para a live de amanhã, né? Que a live de amanhã, dentro dessa sequência aí de lives, como eu falei para vocês, de lives que são um aquecimento, né, para essa série Você Mais Perto do Seu Adolescente, que tá aí, ó. Essa série é uma boa série para vocês adquirirem conhecimento, né, sobre sexualidade. Esse é exatamente o objetivo dessa série, de mostrar como a gente pode se tornar mais próxima dos nossos filhos, investindo nessa conversa sobre sexualidade, né? E a live de amanhã será uma live chamada Sua Filha Revelou que é Bissexual? Porque essa é uma questão que eu tenho visto chegar com bastante frequência nesses atendimentos que eu tenho feito a mães e aqui também nas minhas lives. Até acho que sexta-feira passada teve uma seguidora que ela pediu para falar sobre esse tema. Então tá aqui a live de amanhã, só que a live de amanhã ela vai acontecer às 13 horas, não às 21, né? Mas ela fica gravada, então se você não puder assistir às 13, você vai poder assistir no horário que for mais conveniente para você. Mas só cuida, não deixa passar muito tempo para assistir, porque essas lives, né, dessa sequência Sexualidade Também Se Ensina, é uma sequência de lives que não vão ficar gravadas por muito tempo nos meus canais. Eles têm um tempo determinado para sair e esse tempo é exatamente quando começa
a série Você Mais Perto do Seu Adolescente. Então, dia 23, elas saem do ar, tá? Então, vai lá e se você não puder assistir amanhã, eu vou ficar bem feliz se você estiver aqui presente, porque quanto mais gente tem aqui comigo, mais energia isso me dá. Mas se você, por um acaso, não puder estar, então ela fica gravada, você pode assistir num outro momento, tá? Então, gente, essa era a conversa, né, que eu quis trazer aqui para vocês. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ainda tem aqui um tempinho. Eu estou aberta aqui para vocês questionarem o que vocês quiserem. Podem me perguntar e o que eu souber responder, eu respondo com o maior prazer, que vocês já viram que conversar sobre sexualidade é comigo mesmo, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quem ainda não se inscreveu na série Você Mais Perto do Seu Adolescente, vai aí no meu canal, né? Vai aí no... como é que diz, na minha bio, né, no meu perfil do Instagram, ou vai aí no meu Facebook, na descrição desse vídeo, no Facebook, no YouTube, que tá lá gravado o link para vocês se inscreverem. É só clicar lá, é um evento online gratuito, clica lá e vem participar junto comigo, dar sua opinião, fazer os seus comentários, porque a gente vai abrir uma comunidade no Facebook. Então vamos fazer aí um agito, né, gente? Então, quem quiser participar, é só fazer a sua inscrição nessa série, tá bom? Que ela vai ao ar dia 23 agora de março. Bom, então, encerrando o nosso contato de hoje, eu quero parabenizar todos vocês que estão comigo até agora, né? E convidá-los para a live, então, de amanhã, que será Sua Filha Revelou que é Bissexual? A gente vai conversar sobre esse assunto amanhã. Até lá! Beijo para vocês todos e até amanhã.